1h55, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Aqui tem a pergunta do Marco Antônio. Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação, por você ter assinado a sua dúvida. O secretário me pergunta o seguinte: Itaam, pergunta para a ministra, eu não sei se ele está ali ironizando, mas é secretário. Pergunte para a secretária por que o crédito de carbono, tão propalado, não é pago aos médios e pequenos proprietários de terras? A meu ver, diz ele, isto seria um incentivo, de fato, para a preservação da floresta. O Marco Antônio está querendo saber de você. E aí, secretário? Então, vamos lá. Na verdade, o estado do Acre foi o primeiro, não só no Brasil, como no mundo, a estabelecer um primeiro contrato de crédito de carbono na modalidade de pagamento por resultados. Antes do próprio governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, estar elegível junto ao NFCCC, toda essa discussão na Conferência do Clima, o Acre já tinha um instrumento, que é o Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais, que é uma lei, né, estadual gerida pelo Instituto de Mudanças Climáticas. O Acre ele tem um modelo adotado que é o de rede jurisdicional. Então nós temos um contrato desde 2012 com o programa REM, Rede for Early Movers, né, Rede para Pioneiros, com o Banco Alemão, com recursos da Alemanha e do Reino Unido. Nós já estamos na segunda fase, que nessa segunda fase entrou o Reino Unido como aportador de recurso. De 2012 a 2017 foram executados cerca de 124 milhões. Esse recurso, quando a gente fala rede jurisdicional, é um recurso que ele tem que chegar para implementar a política pública dentro de todo o estado. A gente não direciona só para uma área, só para o pequeno produtor ou para o médio produtor. Ele é para benefício de todos aqueles que promovem a conservação e a manutenção da floresta, ou seja, do estoque de carbono. Então, através de programas que são orientados, a gente leva projetos para o pequeno, para o médio produtor, para povos indígenas. Hoje a gente tem mais de 10 secretarias que atuam como subexecutoras desse programa. Além disso, a gente conhece o mercado voluntário e o Acre também acaba sendo famoso nisso por ter vários projetos privados, né? Que aí é uma relação de privado a privado. Você tem a sua propriedade, né? Tem um desenvolvedor que de alguma forma chega até você e essa relação ela é estabelecida. Mas, olhe, por que o Marco Antônio não se sente contemplado? Eu estou aqui forçando uma situação para te provocar no seguinte sentido: será que não seria interessante repensar e, de fato, essa política beneficiar determinados segmentos? Porque aí nós veríamos de uma maneira mais concreta, seria até uma espécie de, sei lá, de incentivo para que as pessoas pudessem acreditar efetivamente nesse mercado do carbono. Porque quando dilui muito assim, pulveriza e a gente acaba não vendo muito efeito, né? Talvez, então, o que falte é uma comunicação mais expressiva. Falar sobre carbono não é simples, é difícil. Às vezes você chega com o próprio beneficiário de um programa desse, de uma política dessa, e ele não tem noção porque ele está recebendo. Ele não está recebendo só porque é uma política de Estado. Ele está recebendo porque ele promove a conservação e a manutenção. Então é a ação dele de serviço ambiental que ele recebe algum benefício desse programa. E ele é sim segmentado, né? Então nós temos o programa para territórios indígenas, para os produtores, e acho que é isso, é comunicar melhor em que linhas, né, para o setor produtivo está indo, o fortalecimento de quais cadeias produtivas. Ele já comprou maquinário, a gente entra com recuperação de áreas e isso a gente já consegue espacializar dentro de todo o território. Acabamos de passar por uma missão do programa REM, com a presença, né, do Banco Alemão, de representantes da Embaixada do Reino Unido e da Alemanha, onde a gente apresentou esses resultados, né? Tivemos inclusive lá no CROA com os produtores de lá, que até vão ser os primeiros no Brasil a receber pagamento por resultados de um programa do governo federal, que é o Floresta Mais. Foi um recurso que foi captado do Green Climate Fund, de carbono, mas na lógica do governo federal. E os nossos produtores do CROA, eles vão ser os primeiros a receber esse pagamento. Quando vai ser isso? A gente está aguardando só o trâmite lá no Ministério do Meio Ambiente, mas eles vão receber R$ 400 por hectare de excedente de reserva legal com pagamento anual. 400 hectares por hectare? Por hectare. É um bom dinheiro, hein? É um bom dinheiro. Eles estão ansiosos já
esperando esse pagamento que vai ajudar eles a fortalecer, né, a pequena produção que eles já têm, o próprio turismo lá que é muito fomentado naquela região, né, a cadeia produtiva que eles trabalham muito forte lá, que é o açaí, querem entrar agora com o murmuru. Então eles acabam usando esse recurso não para abrir uma área que eles poderiam, que é esse excedente, mas sim para fortalecer a área que já está aberta. Olha, você falou a respeito dessas áreas de pressão, de aumento de pressão para desmate, você citou os projetos de assentamento. É um clássico já da avaliação dos gestores públicos. E eu queria saber, diante dessa informação, como é que está o teu nível de diálogo com o Márcio Alessio, do INCRA? Ótimo, na verdade a gente tem tentado conversar para trazer também a regularidade dentro desse projeto de assentamento. Acho que na semana retrasada até combinamos um mutirão, vamos sair no mutirão no estado. A expectativa é que a gente consiga fazer mais de 5.000 inscrições de CAR desses projetos de assentamento, que aí é uma forma da gente conseguir fazer com que a política pública, que esses programas cheguem até eles, que eles consigam acesso a crédito. Hoje o compliance dos bancos, ele é mais duro. Se você não tiver inscrição no CAR, se você tiver uma área embargada, se você tiver multa... Perdão, deixa eu só tentar, claro. Porque quando fala CAR, a gente tem uma dificuldade. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural. É uma espécie, não sei se eu vou exagerar aqui, é uma espécie de CPF da propriedade. Exatamente. Se a propriedade desmatou, se queimou, está tudo registrado ali, digamos que eu fico com o meu CPF sujo, parceiro. Aí eu não consigo, não é isso? Eu não consigo pegar empréstimo em banco, etc. e tal. Tudo fica mais difícil. Então você está com o INCRA, sua conversa está boa. Sim. A gente tem uma atuação integrada, né? E combinamos esse mutirão para poder fortalecer e apoiar. A gente ainda tem um problema na etapa final do CAR, né? Hoje no território do estado do Acre, nós temos mais de 90% do território com inscrição no CAR. Então, 90%. A gestão do cadastro ambiental no Acre fica no ranking junto com o Mato Grosso, ali dividindo sempre o primeiro e o segundo lugar. Qual que é o nosso problema? É na etapa final, e essa etapa final, ela carece do SICAR, do Sistema Nacional, que ainda estava no mapa, agora foi para outro ministério. A gente está aguardando essa acomodação para que a gente consiga ir avançar também até a etapa final. Estava no Ministério do Meio Ambiente, não era isso? E aí quiseram mudar para o mapa, não é isso? Foi para o mapa. Foi para o mapa. Agora desmembrou, né? Saiu do Serviço Florestal e foi para um ministério, acho que de gestão, alguma coisa assim. Não deveria ter ficado no Ministério do Meio Ambiente, Júlio? Fala a verdade. Facilitaria muito mais. Facilitaria, não entendo. Às vezes, tá vendo? Às vezes a bancada ruralista, às vezes ela vibra com algumas situações que a gente tem dificuldade de entender o porquê da vibração. Porque o cadastro ambiental rural não foi um avanço? Sim. É um avanço. É bom para vocês, gestores públicos, é bom para quem produz. Me parece lógico, mais racional o cadastro. E ligado ao meio ambiente seria muito mais razoável. Você consegue, inclusive, como o Mato Grosso tem feito muito bem, diferenciar até o que é desmatamento legal e ilegal. Sim. Que é uma discussão que a gente tem elencado muito, né? Hoje eu estou presidente do Fórum de Secretários da Amazônia Legal e é uma discussão que ela precisa aparecer. Quando os dados saem do acumulado do desmatamento, ele não diferencia. Mas eu também tenho o desmatamento legal, que é quando eu aplico o Código Florestal Brasileiro. E o Mato Grosso tem feito muito isso, ele consegue separar aquilo que foi desmatamento ilegal e aquilo que é desmatamento autorizado, né, com esse avanço do CAR e do sistema de monitoramento. Né, e os demais estados da Amazônia, inclusive nós, a gente tem se espelhado nisso, em avançar. A gente precisa sair do analógico, sabe? Ter uma plataforma, temos trabalhado nisso, já juntamos todas as informações do SIGMA, que é o nosso Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental. Então você pode acessar a PSIGMA e ter lá os dados do monitoramento hidrometeorológico, da qualidade do ar, de desmatamento, de queimadas, né, olhando pela inscrição do CAR por propriedade. Então juntar essas informações e ter um monitoramento em tempo real, que é o que nós fazemos, me dá mais qualidade de categorizar, por exemplo, os alertas de desmatamento. Hoje, na Amazônia como um todo, apenas 2% desses alertas conseguem ser atendidos.
E aqui eu tenho enorme felicidade em dizer que nesses primeiros meses, nós já atendemos mais de 70% dos alertas. O que faz com que o Acre tenha essa performance, esse desempenho? A integração das instituições. Hoje o IMAC, a CEMAP, o Batalhão de Polícia Ambiental, a Sejusp, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, nós todos temos uma integração muito articulada, para que a gente não tenha esforços duplicados e tenha o retorno da operação em campo, né? A gente carecia ainda de juntar essas informações, conseguimos nesses primeiros meses, e esse resultado que a gente está vendo é justamente disso, dessa inteligência do uso dos dados para as operações em campo. Quer dizer, então, que quando a fotografia, as imagens que vocês constatam ali, determinada área está com desmatamento, como é que a ciranda toca? Vocês ligam, arma-se uma sala de situação, como é que faz? Nós já estamos, inclusive, com essa sala agora em atuação. Eu acho que no mês passado, salvo engano, eu convoquei o Comitê Integrado de Meio Ambiente, que reúne todas essas instituições, e deixamos essa sala já em atuação. Quando nós recebemos o alerta do DETER, esse alerta ele é verificado, nós utilizamos as imagens da Planet, que é uma imagem de alta qualidade através da Rede Brasil. Nós temos, né, um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal que nos fornece usar essas imagens. Ao receber, nós startamos para os órgãos de controle, para o IMAC e para o Batalhão de Polícia Ambiental, que dentro da programação, nós já temos uma programação de ida a campo, porque se você observar a tendência do desmatamento, ela não foge para outros lados, ela tem um alargamento de borda. Então nós já temos operação já escalonada durante todo esse período mais crítico, e a gente casa com a chegada desses alertas de alguma dessas áreas. Então as regiões onde os meninos fazem as danações ali, tende a ser por ali mesmo, né? Exatamente. Não se espalha. Não. Tendo isso como referência, eu queria entender por que aquela região de Tarauacá e Feijó sempre... falo com o chefe da Defesa Civil do Estado. Qual a região que mais queima? Tarauacá, Feijó. Não sei o que, desmate. Tarauacá, por que ali, hein? O que existe ali? Aí eu vou voltar na sua pergunta anterior. Eu acho que a gente necessita consolidar as alternativas para o não uso do fogo e para a redução do desmatamento naquelas regionais, né? E isso a gente está saindo agora. Eu estou levando todos os chefes de departamento da CEMAP. Vamos começar por Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Não adianta eu planejar dentro de uma sala, tá? Eu preciso ouvir as pessoas do Complexo de Floresta, os gestores municipais, para entender se aquilo que eu estou planejando dentro de uma sala fechada condiz com a realidade local. Eu preciso entender por que depois de tanto recurso, de tantos esforços, mesmo da sociedade civil organizada, levando cursos de alternativa ao uso do fogo, por que não mudou aquele cenário? O que está faltando? E isso com a atuação também muito próxima com a Secretaria de Agricultura, com o secretário Tchê. A gente tem conversado muito sobre isso. Como que a gente melhora o fortalecimento das cadeias produtivas, escoando essa produção, né? Fazendo com que os municípios se reconheçam, né? E comprem um dos outros. Hoje a nossa compra mais direta é do estado vizinho. Às vezes a gente tem algo que no município vizinho está sendo produzido, mas a gente está trazendo de Rondônia. A gente precisa conhecer o nosso território. Júlia, você foi descoberta pelo Gladson Cameli numa COP, é isso? Então, eu já estive diretora do Instituto de Mudanças Climáticas em 2019. No IMC? Isso, no IMC. Né? Passei um tempo no estado de Rondônia, cuidei da governança climática do estado, atuei no Ministério do Meio Ambiente, fui secretária nacional de Biodiversidade e na última COP, em uma conversa com o governador, ele me fez o convite. Pensei bastante, né, por que ir para outro lugar, se não para o meu próprio estado. Faço essa observação para te fazer uma provocação. No começo do governo Gladson, o Gladson 1, Sim. Aquele que visitava as fazendas da moda da soja, sempre tem uma fazenda da moda. Aí ele fazia aquelas visitas e tudo. Havia, na equipe de governo, parecia que todo mundo havia assim, uma espécie de êxtase quando se falava em soja e tudo, e isso, claro, foi também, de certa maneira, contaminando o discurso do governador. Só que eu percebi que, ao longo do tempo,
o próprio governador Gladson começou a perceber que, principalmente fora do Brasil, a ciranda é outra. E aí a retórica a respeito da questão do desenvolvimento sustentável passou a fazer parte um pouco mais da rotina. Como é que é falar o que você tem falado aqui dentro do governo? Foi um governo que teve que ser convencido dessa agenda. Como é que é? Na verdade, assim, eu volto um pouco antes, né? Eu analiso o estado do Acre, como eu te falei, com 85% de cobertura florestal, com índice de desenvolvimento humano baixo, com uma economia que ela tem uma base, o próprio Estado como o maior pagador, e alternativas para o desenvolvimento econômico, elas são necessárias, né? Então, quando você tem uma alternância de um governo que passou muitos anos, e dentro dessa condição, e dizendo, olha, a floresta em pé vale mais, a floresta em pé vale mais, e sem efetivamente a gente ter uma consolidação disso, de que essa floresta em pé vale mais, é assim um pouco lógico de que na transição você busque outras alternativas. Eu acho que foi isso que aconteceu. E como você disse, o governador, ele tem essa facilidade de reconhecer e de entender, e depois desses 4 anos, e de toda essa agenda mesmo internacional e dentro dos municípios, de que é possível desenvolver o estado do Acre com a consolidação de cadeias produtivas que nós temos, sem precisar avançar no desmatamento, né? E eu tenho tido, sim, total apoio do governador com esse olhar. Nós precisamos, sim, reduzir o desmatamento, nós precisamos controlar as queimadas, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos consolidar as cadeias produtivas do Estado para dar, assim, dignidade de desenvolvimento social e econômico. É o famoso tripé, né? Eu não consigo desenvolver só o meio ambiente, assim como eu não consigo desenvolver só a economia e a parte social. Exatamente, é muito razoável, é lógico o que você está falando. Eu vou só lembrar que tem dias que você acerta e tem dias que você erra, né? O governador também tem dias que ele erra. Eu me lembro que uma das primeiras agendas do governador Gladson Cameli foi na região da Transacriana. Falando lá com os produtores, ele disse o quê? Ele disse, olha, se os fiscais do IMAC vierem aqui, eu venho aqui e puxo a orelha deles. Dou um puxão de orelha no cabelo deles, dou um puxão de orelha neles. O fiscal do IMAC não vai vir aqui não. Aquilo foi uma festa. Aí você, olha, não foi qualquer pessoa falando, foi o governador do estado. Quer dizer, essa percepção, o governo estava muito cheio dela. E isso não educa, isso não é pedagógico, e isso é errado, não é? Essa polarização. E eu percebi que ao longo do tempo, eu acho que o governador Gladson seria incapaz, eu quero acreditar, de formular essa frase novamente. Você tem essa impressão também? Sim, sabe, certeza. Ele não falaria mais isso, né? Ele não falaria. Ele não falaria, mas ele me chamaria o Tchê e dizia, e aí, o que a gente vai fazer para melhorar a vida do produtor? E você, o que você está fazendo para reduzir o desmatamento? E buscar de nós, né, que somos os gestores, a gente está aqui para orientar realmente o governo e trazer as alternativas. Olha, o nosso tempo encerrou, eu quero agradecer muito a tua presença, acho que você demorou muito para vir, e eu espero que você venha mais vezes, porque tem muita coisa acontecendo. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente, nós, por exemplo, não falamos nada da questão indígena, por exemplo, que é um aspecto importante. Então, eu fico aberto para que você possa voltar aqui mais vezes, tá bom? Posso contar com a tua presença? Claro, por favor. Faltou a gente falar dos próximos passos. A gente deixa essa conversa para uma próxima vez. Muito obrigado pela tua vinda, bom trabalho. Vamos para o intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.